Olá, pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para encerrarmos os nossos vídeos sobre Estatuto dos Servidores. Finalmente, está chegando a data da prova. É hora de focar. Foquem e continuem estudando muito nessa reta final. Vamos terminar aqui todo o conteúdo de legislação amanhã com o próximo vídeo de plano de carreira. Então, lei orgânica, estatuto e plano de carreira amanhã. Fora o vídeo de hoje. Próximo vídeo sobre plano de carreira, teremos ainda um vídeo de conhecimentos gerais essa semana e a revisão. Isso mesmo, faremos a nossa revisão para a prova no sábado, 1 da tarde. Anotem aí, deixem agendados. Daqui a pouco eu vou colocar também já o link para vocês colocarem na espera, né, e receberem notificações. Isso mesmo. Então, sábado teremos uma super live de legislação, conhecimentos gerais, um resumo. É claro que vocês, né, têm que estudar também, foquem nos seus estudos, mantenham aí, né, a diária, sua rotina diária, estudando específico, relembrando, revisando conhecimentos gerais, os conhecimentos básicos do edital, beleza? Então vamos que vamos para essa reta final. Qualquer dúvida fica à disposição. Vamos lá, que tá chegando, finalmente tá chegando o concurso e vocês estão preparados. Vocês estudaram tudo isso até esse momento, viram todos esses vídeos, estão preparados mais do que muita gente. E agora é hora de se concretizar, finalizar essa semana de estudo e vocês estão na frente, vocês vão conseguir, né? Fé em Deus e vamos que vamos para essa semana final. Então bora lá para esse vídeo, encerrando, né, todo esse estatuto, agora com as partes finais. Bom, nessa parte trabalhamos as concessões, alguns direitos que vocês vão ter, né, como servidores públicos. Então, você pode se ausentar dos serviços sem qualquer prejuízo de remuneração em algumas situações, como um dia para doação de sangue, isso é quase toda a prefeitura que tem. Olha só, um dia no caso de falecimento de avós, sogro, sogra, cunhado, cunhado, sobrinho, sobrinha, né? Então, normalmente, não é toda a prefeitura que, né, por exemplo, dá um dia para sogro, sobrinho, né, cunhado. Normalmente, às vezes, só avó, pais, filhos, que a gente vai ver agora na sequência, né? Alistar-se como eleitor. Isso aqui é uma licença que ninguém quer tirar, né, pessoal? É uma concessão que ninguém quer tirar. Agora, doação de sangue, normalmente o pessoal doa, né? Aí tem o direito a pegar um dia de folga. Além disso, por 8 dias consecutivos. Então, você pode se ausentar do seu serviço por 8 dias no seguinte caso. Um positivo, casamento. Então, se você se casar, você vai ter direito a 8 dias. Então, você pode planejar a sua viagem aí, né? Com 8 dias, né? Ah, eu vou me casar e vamos ter 8 dias de folga. Foi isso que eu fiz também no município que eu trabalho, né? 8 dias, exatamente também. A mesma quantidade. Isso aqui varia de município a município. E no caso de falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, sob sua tutela, também 8 dias, tá? Então, 8 dias nesses casos. Casamento e nesses casos de falecimento. Cônjuge, companheiras, pais, seja madrasta ou padrasto, filhos e enteados sob sua custódia. Bom, e outro ponto é que será concedido horário especial ao servidor estudante. Isso mesmo, se você, por exemplo, está fazendo uma universidade e você estuda de manhã, né? Quando for comprovado que não tem como você, né, trocar de horário e você trabalhava de manhã, você vai conseguir aí, né, alterar sua carga horária. É importante que vai ter que ser compensado essa sua carga horária. Então você vai faltar no período da manhã, mas você vai ter que compensar às vezes para com a noite, né? Vai trabalhar da 1 às 9, então você vai ter que ajustar, né? Isso não vai ser um prejuízo para o seu cargo. Então é interessante para quem está estudando. Ou às vezes você estuda de noite e você tem que sair antes. Então a sua faculdade começa às 6 e você vai ter que sair às 4. Então é importante, né, que você vai poder compensar depois. Você vai poder fazer um horário especial. E é claro, sempre mantendo a carga horária adequada, né?
não trabalhando em uma semana 80 horas, por exemplo. Outro ponto que é destacado no estatuto, direito à petição. Então, sempre o servidor pode pedir seus direitos, né? Pode fazer um pedido, um processo administrativo exigindo seus direitos. E o requerimento vai ser dirigido aí à autoridade competente para decidi-lo. Será obrigatoriamente examinado, né? Então não pode não ser examinado, ele vai sim ter que ser examinado pela administração pública. Na sequência, nós temos alguns deveres e algumas proibições, né? Alguns deveres e algumas proibições que eu selecionei aqui do estatuto, não foram todas, foram algumas, né? E parte delas são bem óbvias. Eu não acredito que vá ser cobrado, né? Mas vai que, né? Normalmente eles não cobram, que isso é muito semelhante com várias prefeituras, né? Exercer com zelo seu cargo, ser leal às instituições que você trabalha, observar as normas legais, os regulamentos, decretos, cumprir as ordens superiores, né? A menos que elas sejam ilegais, né? Tá bem claro, né? Foi ilegal, você não pode fazer, né? Imagina, o secretário exige que você faça algo que seja próximo a um conluio, a uma corrupção. Você não vai fazer, né? Porque isso é ilegal. É imoral, mesmo que seja uma ordem superior. Traz- Tem que trajar-se de forma adequada, né, ao ambiente de trabalho, atender com presteza os contribuintes, zelar pela economia do material, guardar sigilo sobre o assunto, manter conduta compatível com a moralidade, ser assíduo, cortesia com as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, né? Que são bem básicos, é tudo meio que intuitivo, né? A nossa atividade como servidor público, você como futuro servidor público, é óbvio, né, que vai trabalhar com zelo, vai se dedicar, vai ser assíduo, pontual, manter uma conduta moral, né, na sua função. E tem algumas proibições, né? Vou destacar algumas que também são bem comuns entre estatutos. Ausentar do serviço durante o expediente. Isso é um clássico, né, de processo administrativo. Aquele servidor fantasma, né? Você não pode sair durante o horário de expediente sem avisar alguém, sem uma autorização, né? Ah, vou sair, não vou trabalhar hoje, né? Bati o ponto e fui embora. Não pode, né? Meio óbvio. Retirar, modificar ou substituir sem prévia anuência qualquer documento. Então você vai tirar o computador lá da prefeitura e vai levar para casa. Não pode, né? Recusar fé a documentos públicos sem justificativa expressa. Opor resistência injustificada ao andamento de um processo. Então, você segurar um processo sem motivo nenhum. Não pode, né? Coagir ou aliciar subordinados, no sentido de filiarem. Você não pode ficar coagindo uma pessoa, por exemplo, a participar de um sindicato, a participar de um partido. Então, são proibições assim bem óbvias, né? Intuitivas. Eu trouxe algumas, né? Tem outras lá também, mas todas elas são bem intuitivas. Eu trouxe mais para critério de conhecimento, né? Não creio que vai cair essa parte. É vedada a acumulação de cargos públicos, exceto esse que é clássico de todo estatuto. Então, dois professores, cargo para dois professores, pode acumular cargo, né? Desde que tenha compatibilidade de horário, sempre, né? Você pode também acumular se você for professor e técnico científico em outro. Então, por exemplo, você é professor e contador numa outra prefeitura. Você pode, tá? Cargo de professor e técnico científico. Ou de dois cargos da área da saúde regulamentado. Então, você pode sim ser enfermeiro em duas prefeituras. Então, é proibido dois cargos públicos, exceto esses três casos, desde que tenha compatibilidade de horários, né? Não tem como ser professor de Bombinhas de tarde e de Porto Belo de tarde. Não existe isso, né? Não tem como. Isso não está em dois lugares ao mesmo tempo, tá bom? Agora, se houver compatibilidade, você pode sim. E o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Ó, importante. Então, não pode ser comissionado em Bombinhas e Porto Belo. Entenderam? E o servidor que for vinculado, então, ao estatuto, que acumular dois cargos efetivos, quando investido do cargo em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, né? Então, olha só. Então, em cargo em comissão, você ficará afastado. E verificado em um PAD, então vai ser feito um PAD, né?
a acumulação proibida, o servidor optará por um dos cargos. Se não fizer dentro de 15 dias, será exonerado por qualquer um deles, né, pela administração. Então, depois dessa vedação, né, da acumulação de cargos, nós vamos trabalhar agora com a questão também dos processos administrativos, a responsabilidade que o servidor tem, né? Lembre, né, sempre o servidor pode responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular, né? Irregular. Sempre digo, né, quem faz as coisas certas não tem nada a temer, né? Agora, se a pessoa exerce de forma errada, faz algo errado, né, não exerce a sua função, ela pode responder aí pelo exercício irregular. E é claro que isso pode ser até de um ato de omissão, dolo ou culposo, né? Então, isso aqui é importante que a responsabilidade civil, né, ela vai decorrer tanto da omissão, do dolo ou da culpa, né, que resulte em prejuízo a terceiros. Importante. Isso aqui é bem comum, né, tem todo o Estatuto do Servidor. O que muda um pouco também são as regras, né, as regras das penalidades. Como funciona esse processo todo de penalidade? É o que muda muito de estatuto para estatuto. Então, normalmente são esses aqui mesmo. A advertência é o primeiro passo. Então, por exemplo, você começa a se atrasar no seu trabalho, você vai tomar uma advertência. Depois, você pode acabar tomando uma suspensão aí diante de tantas advertências. E é claro, né, sucessivas suspensões pode virar até uma demissão. Temos cassação de disponibilidade, destituição de um cargo em comissão, ou até, né, você pode perder a sua função gratificada, a sua função comissionada. Então, olha só, a pena de suspensão não vai poder exceder a 90 dias e será aplicada no caso de falta grave ou de reincidência em infração sujeita à pena de advertência. Ou no caso de algo muito grave, ou na reincidência, né, de advertências, você vai tomar a suspensão. E durante a suspensão, né, acontece o quê? A perda da remuneração durante o período, inclusive o DSR. Então você perde o direito a esses dias, a parte salarial. E na perda, para todos os efeitos, de tantos os dias enquanto dure a suspensão. Então, basicamente, todos os direitos também são afetados. Você pode até perder o 13º aí, né? Se passar de 15 dias. Você vai perder um dozeavos, conforme aí, né? O mês passou. Em relação à demissão, ela pode acontecer sim, tá? E ela vai acontecer diante das seguintes situações: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual. Um servidor que sempre chega atrasado, ele pode ser demitido? Pode, né? É claro que tem um processo, né? Tem um PAD. Improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, né? Então imagina, um servidor vai pelado aí para a administração pública. Insubordinação grave. Ofensa física em serviço, ao servidor ou ao particular. Então você saiu no soco, uma outra pessoa saiu no soco com um contribuinte. Aplicação irregular de recursos públicos. Revelação de segredo do qual se apropriou, né? Então você tem muitas informações. Então vamos supor que você trabalha na área de tributos e você tem informações sobre quem são os donos de terrenos naquela região, por causa do seu acesso ao sistema. E você divulgou para um terceiro. Isso tecnicamente, né, pessoal, é se apropriar de um segredo público. E corrupção, né? Tudo isso pode levar a uma penalidade, à demissão. Todas essas opções vai ser levantado um PAD para demissão do servidor. E ainda temos alguns atenuantes que podem aliviar ou alguns agravantes. O que pode aliviar a pena? Prestação de mais de 10 anos de serviço ao município com exemplar comportamento, né, e zelo. E também a confissão, né, da infração. Se você confessar, você vai ter um atenuante na aplicação da pena. E o que pode agravar essa pena? Conluio para a prática da inflação, acumulação de várias outras inflações, reincidência genérica e ter o servidor ser valido de sua condição de autoridade
para a prática de infração. Então, vamos supor que um servidor ele é gerente de uma área e ele utilizou esse cargo, essa sua autoridade, para um conluio, uma corrupção, algum desvio, né? Então, tudo isso vai servir como um agravante para o caso. Bom, então a gente viu as penalidades. E é claro que tudo vai depender, né, de um processo administrativo, né, de um PAD, processo administrativo disciplinar. Então, sempre, né, que a autoridade tiver ciência de uma irregularidade, é obrigada a comunicar à Secretaria de Administração. Então, a Secretaria de Administração vai resolver alguma situação que aconteceu em qualquer outra secretaria. Então, vamos supor que foi na Secretaria de Planejamento do município. Se alguém souber, né, se o gestor souber, a autoridade vai encaminhar para o secretário, que vai determinar a apuração imediata de uma sindicância ou de um PAD, direto um PAD, sempre respeitado a ampla defesa. Quando o fato narrado não configurar evidente infração ou ilícito penal, vai ser arquivado por falta de objeto, né? Acontece às vezes de umas denúncias aleatórias sem fundamento, né? Sem fundamento. Então, nesses casos, vai ser arquivado. O primeiro passo, então, até antes de um PAD, é uma sindicância. Então, a sindicância, ela acontece normalmente antes até, né? Para apurar uma denúncia. E normalmente, né, de acordo com o estatuto, é quando não tem uma autoria conhecida. Então, vamos supor que receberam uma denúncia anônima via ouvidoria de que um servidor está se apropriando, está faltando o não está trabalhando no horário de serviço, bate o ponto e some. Vai vir, né, uma denúncia, vai ser aberta uma sindicância pela Secretaria de Administração para apurar se isso é verdadeiro. E essa sindicância ela pode resultar em três situações: arquivar o processo, verificar o que isso não é verdade, aplicar penalidade de advertência ou até suspensão, ou se for muito grave ainda, né, instaurar um processo aí disciplinar. E o prazo para a sindicância é de 30 dias, podendo aí ser prorrogado por mais 30, a critério aí da autoridade, tá bom? Importante que em várias situações pode ser determinado o afastamento preventivo, isso mesmo, né? Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha influir na apuração, a autoridade poderá determinar o seu afastamento. Vamos supor que há uma denúncia de uma corrupção, desvio, materiais. O secretário, né, pode determinar que venha, né, a ser afastado o servidor para que seja feita uma análise imparcial desse processo. O afastamento poderá ser prorrogado por mais 60 dias aí, né, caso não tenha sido concluído todo o processo. E depois da sindicância nós temos aí então o nosso processo disciplinar. Então, o processo disciplinar é a forma como vai ser analisado a responsabilidade do servidor por essa infração. A infração que ele está sendo acusado no exercício do seu cargo, no exercício das suas atribuições como servidor. E acontece bastante, tá, pessoal? O PAD, a comissão do PAD, então ela é formada por 5 servidores efetivos e estáveis. Então, normalmente são servidores mais antigos, efetivos e estáveis, né? Que queiram participar, né? E eu sei relatos que não é fácil participar dessa comissão, né? Por exemplo, num município pequeno, todo mundo se conhece. Bombinhas também, né? Mas, né, tem que ser analisado. Tem que ser 5 servidores efetivos e estáveis, não pode ser demitidos, né? Tenham estabilidade para apurar de forma isenta, né, toda essa questão do processo administrativo contra um servidor, né? E entre eles será designado um presidente. E esses servidores têm que ter nível médio ou superior, né? Pelo menos. Normalmente, essas comissões elas são remuneradas, né? Nem cheguei a ver de bombinhas ainda, vou dar uma olhada. Porque são bucha, né? É trabalho. É muito trabalho. Imagina, né? Atuar e decidir a vida de alguém, né? Analisar todas as provas. E olha só, né? Além disso, temos algumas regras. Não poderá participar dessa comissão
cônjuge, companheiro, parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até segundo grau, inimigo ou que tenha interesse nesse resultado, né? Então, até se você tiver algum interesse, se for um colega seu, né, é recomendado que não participe, né, de um processo. E é comum a pessoa se ausentar em declarar impedimento, até porque, né, você não vai querer julgar e nem tentar ser imparcial ou parcial para outro lado, né? Às vezes você acaba sendo até rigoroso demais. Quais são as fases desse processo? Instauração, que nomeia a comissão. Depois, o inquérito administrativo, que é toda a parte de análise de documentação. E no final, o julgamento. E toda essa parte não pode durar mais que 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, né, quando for necessário. Bom, depois de instaurado o processo, nomeada a comissão, nós temos o inquérito. E durante todo esse momento, né, é bem importante que a pessoa que está sendo acusada, então, por exemplo, um servidor que está sendo acusado que batia o ponto e ia embora. Durante todo esse momento, ele vai ter o direito à ampla defesa. E a comissão vai ter que pegar depoimentos com outros servidores, fazer acareações, investigações e qualquer outra diligência para obter provas. E até, se necessário, chamar técnicos e peritos para analisar todos os fatos. E é óbvio, né, para ter ampla defesa, é assegurado ao servidor o direito de acompanhar tudo, todo o processo por ele mesmo ou até por um advogado, por um procurador, para analisar e produzir contraprovas, fazer perguntas, formular quesitos. O presidente dessa comissão, né, da comissão do PAD, poderá negar pedidos, né, que ele achar que forem desnecessários, forem para enrolar sobre o objeto real. E depois de todo o inquérito, né, que decidiu, coletou as provas, vamos ter o julgamento. No prazo de 20 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora vai tomar sua decisão. Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade que instaurou o processo, essa será encaminhada à autoridade competente. E havendo mais de um indiciado e mais de uma sanção, o julgamento também caberá à autoridade competente para a pena mais grave. Bom, então dessa forma terminamos o estatuto. Eu sei que é bastante informação, né? Mas eu trouxe os pontos principais e essenciais para vocês, né? Nesses 10 vídeos. Amanhã teremos mais um vídeo sobre o plano de carreira, depois conhecimentos gerais, depois um resumo total, né? Sabadão, mega revisão. Continuem estudando, estudem muito conhecimento específico, português, façam questões da banca nessa semana. Foco, foco e vamos que vamos para a prova. Com tudo, pessoal. Até a próxima. Foco nos estudos e qualquer dúvida, fico à disposição. Não se esqueça de deixar o seu like. Brigadão aí por contribuir e fico feliz em estar ajudando aí os estudos e direcionando vocês aí para essa prova. Forte abraço e até a próxima.